Olá, tudo bem? Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês uma metodologia para você reduzir significativamente o risco de alucinação em uma interação entre um usuário e um modelo de inteligência artificial que é entregue com a AWS Bedrock. E para isso a gente vai utilizar o recurso de raciocínio automatizado, ou Automated Reasoning em inglês, que é uma feature que fica dentro do Guardrail, que fica dentro do Bedrock. E a ideia desse serviço é o seguinte: o usuário manda uma mensagem para um modelo de LLM, que é entregue com Bedrock, e esse modelo vai lá, prepara uma resposta e entrega essa resposta para o usuário. Antes de chegar essa resposta no usuário, entra na jogada esse Automated Reasoning que vai avaliar se a entrada do usuário e a saída do modelo tem informações suficientes para poder validar que a resposta segue regras que você estabeleceu com fórmulas matemáticas. Eu sei que é meio complicado, mas eu acho que com um exemplo prático vai ficar mais fácil. E o que você tem que saber a respeito do Automated Reasoning agora, antes da gente ver o exemplo, é que ele não, apesar desse nome, né, raciocínio automatizado, Automated Reasoning, ele parecer que ele modifica a forma como o modelo pensa, ele não tem nada a ver com o desenvolvimento da mensagem pelo modelo. Ele tem a ver com pós-processamento, beleza? E é por isso que ele está dentro do guardrail. E agora eu vou trazer para vocês o modelo que eu pensei aqui, né, de caso hipotético, para a gente poder testar essa feature. E para ilustrar como que funciona esse serviço, eu pensei nesse seguinte exemplo. Então, suponha que você trabalhe numa rede de supermercados que tem filiais e variações da rede e que elas operam em diferentes localidades e que, por conta dessa natureza descentralizada da sua empresa, cada filial tem conta na AWS, que é uma conta independente, onde roda o e-commerce daquela filial. E imagina que esse ambiente está ficando meio confuso e que você contratou agora alguns arquitetos em AWS para fazer melhorias e que você vai desenvolver então um bot que vai ajudar esses arquitetos a tirar dúvidas para saber se as contas estão ou não estão em compliance com a sua empresa. E aí a lógica vai ser bastante simples. Suponha então que você tenha aqui uma conta básica, tá? Onde ela tenha um front-end numa subnet pública, um back-end e um banco de dados numa subnet privada, e essa é considerada uma conta em compliance. Se não obedecer essa separação de subnets públicas e privadas e ficar tudo em subnet pública, por exemplo, ou faltar qualquer um desses três elementos, a conta vai ser considerada como não compliance. Se você adotar uma dessas duas features de segurança, seja utilizar um Elastic Load Balancer para conversar com o usuário externo associado com o AF ou usar o AWS Inspector, qualquer um dos dois vai ser considerado que a conta está em bom padrão de segurança, e se você usar os dois simultaneamente, você vai considerar que a conta está com alto nível de segurança. Eu sei que uma conta da AWS tem muito mais recursos do que isso, mas a ideia aqui é só mostrar uma lógica que a gente consegue pensar em termos matemáticos, né? É, ter ou não ter um recurso, estar seguindo o padrão, está seguindo o padrão, para a gente testar essa ferramenta. Agora vamos no console da AWS implementar essa lógica aqui. E o primeiro passo que você precisa fazer para criar o seu raciocínio automatizado na AWS é vir no console do Bedrock. E aqui dentro do console do Bedrock você vem na seção de raciocínio automatizado ou Automated Reasoning e clica em Create Policy. E aí essa janela que abriu agora vai ser uma janela onde você vai interagir com um modelo de inteligência artificial, não por meio de um chat, que a gente normalmente está acostumado, mas por meio de um formulário. E aí nesse formulário você vai falar para essa IA como que você vai usar esse raciocínio automatizado para identificar problemas na sua aplicação, tá? Então você explica como que seu negócio funciona, você passa para ela a lógica de negócio e aí ela vai interpretar isso daqui e gerar as regras que a gente vai revisar e analisar num segundo momento nesse vídeo. E aí, para esse meu exemplo, eu vou usar um texto que eu publiquei no meu Medium e lá ele está em inglês. Basicamente o que eu fiz foi eu peguei o meu texto, pedi para uma IA traduzir ele e vou usar essa versão traduzida aqui nesse vídeo porque fica mais fácil para mim fazer o vídeo comentando um texto em português do que em inglês. E beleza,
Vou pegar aqui da cola, né, a conteúdo que eu usei dessa documentação. Então aqui, nome da policy, uma descrição. Então aqui é só para eu identificar essa policy. E aqui na parte do source, aqui é onde você anexa um documento que descreve a lógica da sua aplicação ou do conteúdo que você está querendo tratar com essa política. Eu não tenho documento, eu vou colocar um texto plano, tá? Vou colocar Enter Text e vou copiar o meu texto da minha cola aqui, onde eu descrevo aquela lógica que eu mostrei para vocês na imagem. E aqui na parte do descrever Source Context, a ideia aqui é o seguinte, você vai falar agora para essa IA como que a sua aplicação vai ser utilizada. Então, se você quiser dar uma olhada aqui, ele traz para você um exemplo de um caso com como que você falaria com ele se você estivesse desenvolvendo um bot para tirar dúvidas de RH. Ele fala, nesse exemplo aqui, né, que ele está construindo o chatbot, fala que o tema é RH e fala que é um sistema de perguntas e respostas e dá um exemplo de pergunta e resposta aqui. E aí eu criei um exemplo mais ou menos parecido com esse que está aqui, né, mas adaptado para o nosso caso. Então, beleza, ele vai ser utilizado por uma rede de supermercados e você pode especificar que ele pode ignorar partes do texto que você deu como referência. E aqui eu dou um exemplo de pergunta e resposta. Beleza? Agora você clica em criar policy e leva um tempo para essa informação ser processada, tá? Então vamos aguardar aqui alguns minutinhos, eu vou dar uma pausa no vídeo e eu já retorno assim que terminar. Finalizado o processamento, você é direcionado para essa janela, onde nesse primeiro momento você vai ter apenas informações gerais sobre a policy. E eu vou deixar para voltar nessa tela no final, porque essa tela é um resumo de várias outras telas que a gente vai passar aqui, e aí eu acho mais fácil eu ir nas outras telas primeiro e depois eu só mostro o que tem de diferente nessa aqui, tá bom? Então, como que eu troco de visão aqui nessa janela, tá? Você vem aqui nesse botãozinho aqui de cima e você escolhe a visão da política que você quer ver. Então, vamos primeiro começar na parte de definições, porque eu acho que aqui é um excelente lugar para a gente começar para facilitar o entendimento de como que essas políticas operam. Então, beleza, passei lá meu documento e aí ele encontrou ali dentro regras. Então, são as regras que a IA vai ter que avaliar em cada mensagem que for trocada, né, do usuário e do LLM, as variáveis que são usadas para criar essas regras e essas variáveis customizadas. Basicamente, como que funciona? Nessa parte das variáveis, você poderia criar uma variável manual, tá? Então você vem aqui na parte de esse botãozinho de mais, e aí você poderia falar, ó, essa variável é do tipo booleana, inteira ou numérica, que são as variáveis default, essa aqui eu explico depois, e aí você fala qual que é o nome que você quer dar para sua variável e descreve ela. É importante que sua descrição esteja bem feita, porque depois, quando o modelo for interpretar a mensagem de entrada, né, do usuário e a saída do modelo, ele vai usar essa descrição para tentar ver se naquela mensagem foi citado essa variável que você definiu e definir o valor que aquela variável tem. Legal? E aí o que é a variável customizada? É basicamente uma variável que ela não é nenhuma dessas defaults da AWS e ela precisou criar essa variável para poder utilizar nas regras, tá? Então, basicamente é isso. Normalmente, quando você está tentando, por exemplo, aqui no meu caso, né, descrever alguma coisa, prever algo, ele acaba criando uma variável customizada para aquilo. Então aqui eu estou tentando definir o status de compliance da empresa. Então ele criou uma variável categórica, como se fosse um enum aqui, uma variável que ela pode ser qualquer um desses valores. E beleza, tal. Se eu tivesse criado um modelo, por exemplo, que além do status eu também levasse em conta o tamanho da loja, estado de localização, ele teria provavelmente criado outras custom variables para essas outras características que faziam parte ali do problema. Beleza? Vamos dar uma olhada aqui então na parte de variáveis e de regras para tentar deixar isso aqui mais claro. Então, por exemplo, aqui tem a variável res AWS WAF. O que essa variável ela representa? Ela indica se a conta possui um WAF ativo com a regra de proteção de aplicação web.
Beleza, você pode ver que ele deu os nomes em inglês, mas a descrição ele deu em português, porque o documento que eu passei para ele estava em português. Legal? E aí, só para você ver, aqui na parte de cima, se eu trouxer essa variável, você vai ver as regras onde essa variável é aplicada. Então, por exemplo, nessa regra aqui, se o status da conta é igual a incompliance, então o AF é falso e o inspector é falso. E faz sentido, porque se está em compliance, quer dizer que é porque não tem nenhum dos dois serviços ativos. Beleza, tá certo. Mas vamos supor que ele tivesse errado aqui por algum motivo. Eu posso, sei lá, pensar que não é uma boa forma de colocar essa lógica e tudo mais, eu quero editar isso aqui. Você vem aqui nesses 3 pontinhos e você clica em Update. E aí você pode tanto dar um feedback escrito com linguagem humana, de por que isso aqui está errado, como você pode editar essa lógica usando esse padrão de linguagem de programação, que é o SMT-lib. Eu confesso que eu não conhecia esse padrão antes de ter tido contato com esse serviço, mas basicamente é uma forma de você estruturar a sua lógica, que nem a gente faz com Python, Node, etc. Né? Você escreve as variáveis e usa algumas marcações para definir a lógica. Né? Então, se é maior ou igual, se é menor, se sim, se não. E é um padrão relativamente simples, tá? Mas a AWS faz um belo trabalho aqui, deixando você escrever com linguagem humana e ele vai traduzindo para esse padrão aqui do SMT-lib. Beleza? Se você fizer um feedback, ele vai criar aqui um annotation. Vamos fazer uma anotação aqui em algum, só para ver como é que fica. Deixa eu ver algum que tá legal aqui para a gente fazer isso. Ó, eu acho que esse aqui ele pode ser melhorado. Então eu vou pegar esse aqui da parte do tem um back-end e vou falar o seguinte. Tá certo, mas eu acho que essa descrição ela não precisa de colocar aqui e processamento de dados, porque no final de contas em cloud tudo que você está fazendo é processamento de dados, né? Então eu acho que ficaria melhor essa descrição dessa variável fazendo assim. Indica se a conta da AWS possui pelo menos uma instância C2 designada para operações de back-end em execução, beleza? Acessível, eu vou colocar aqui acessível e ligando lógica de negócio e processamento de dados. Tá, eu vou colocar só operação de back-end, vamos supor que eu coloco aqui. Eu falo, beleza, isso aqui é suficiente, tá bom. E aí eu vou salvar a anotação. Toda vez que você fizer uma modificação em qualquer um desses daqui, ou criar um, ele vai aparecer aqui como update. E aí, como que você interpreta isso daqui? Tá? Imagina que você é um aluno de graduação que você está escrevendo um trabalho de conclusão de curso e a sua policy ela funciona como se fosse o seu TCC. Tá? O fato de você ter escrito o TCC não quer dizer que ele está pronto ainda, que ele está perfeito. Então, por isso, você manda uma cópia do seu TCC para o seu orientador, para ele revisar o texto e ele te traz uma nova versão do texto. Na verdade, não te traz uma nova versão, ele te traz a sua versão do texto com anotações que você vai trabalhar em cima dela. Então, por exemplo, você mandou para ele seu texto e ele devolveu o texto e marcou ali na tabela. Por exemplo, não gostei do título da sua tabela. Ou a sua introdução está muito curta, esse parágrafo está confuso, melhore ele. E essas marcações que seu orientador faz no seu TCC, eles funcionam como essas anotações. Vai ser só na hora que você pegar as anotações dele e revisar para ver se ele está certo ou está errado e fazer a implementação de melhoria que essa anotação vai de fato mudar o seu TCC. E aí aqui a lógica é a mesma, mas pensando aqui para a parte da policy. Então você tem uma policy, você faz anotações da policy e depois você, como se você fosse o orientador da IA, você fala para ela, agora é sua vez, vai lá e aplica essas correções na policy. E aí, ok, fui colocando tal, e agora onde que eu vou aplicar essas anotações? Eu posso clicar aqui nesse botão de aplicar anotações, ou eu posso vir aqui, eu posso continuar editando várias outras questões aqui dentro, tá? E aí depois eu mudo aqui para a parte de anotações e tudo que eu tiver feito em qualquer janela vai aparecer as anotações aqui e eu posso aplicar as anotações, aplicar tudo de uma vez, ou posso clicar, editar alguma coisa ou remover.
Eu não vou aplicar essa modificação que eu fiz, eu acho que é bobagem, eu vou remover, tá? Me arrependi, estou removendo, pronto. Sumiu a anotação daqui e agora se eu volto lá para a parte de definições, aquela anotação desapareceu. Então, é isso. As anotações a gente já viu, as definições a gente já viu. Vamos agora para a parte de testes. E nos testes você tem duas opções de métodos de adicionar testes para sua policy. A primeira é com inteligência artificial e a segunda é adicionar testes manuais. Vamos na inteligência artificial, que ela é mais fácil, e aí depois a gente vai para manual. Que a manual também não é difícil, mas a com IA ela fica bem facilitada. Então eu vou clicar nesse botão de gerar para ele gerar um teste para minha policy. E aí ele vai revisar a sua policy e vai bolar um caso. Então, nesse aqui, por exemplo, ele falou assim, ó, verifique se é possível esse cenário, tá? Ele falou assim, esses 9 statements têm que ser verdadeiros para esse daqui ser um caso possível. Então, ele ter um front-end, ok, ele ter um back-end, ok, o back-end está numa subnet privada, ok, o MySQL ter um banco de dados, ok, a versão é maior do que 8, ok, e o RDS está numa subnet privada, ok, e o AF está desabilitado. E o inspector está desabilitado. Então tem tudo do mínimo necessário de segurança e o status do compliance é igual a in compliance. E isso está certo. Ok, vou dar aqui um joinha e vou falar assim, ó, tá tudo certo. Se tivesse errado, eu clicaria aqui no no e especificaria por que ele está em não compliance. Então, como eu vou adicionar aqui, vou clicar e fechar, tá? Eu podia clicar e salvar outros casos e ir adicionando novos casos aqui. Como meu documento é pequeno e eu tenho poucos casos de categorias que pode cair, é meio difícil aqui nesse meu exemplo cair numa lógica errada, tá? Eu tentei aqui gerar aqui em outros momentos de teste outros casos para dar casos que eram inválidos e eu não tive muito sucesso nisso. Mas em outros testes que eu já fiz com esse serviço, com documentos maiores, com mais lógica, principalmente quando uma lógica pode ter uma perna em cima da outra, assim, sabe? Aquela regra que uma regra meio que se sobrepõe à outra, ele começa a trazer sim dados ali que podem ser negativos, tá? E aí você coloca que não, e aí você escreve com linguagem de humana mesmo, né? Porque que não estava funcionando. E um detalhe que eu não mostrei é que, deixa eu editar aqui. Você pode também, opa, aqui ele trouxe como se fosse uma automática. Depois a gente vai ver no automática não, como se fosse uma manual. Mas o que eu queria mostrar para vocês é que você pode habilitar aqui essa opção e ver essa mesma regra como SMT-lib, né? Nesse padrão de estrutura de lógica matemática, tá? Vamos aproveitar que eu já abri isso aqui, vamos dar uma olhada nesse caso. Tem um RDS como verdadeiro e o status é incomplete. Beleza, ele pode ter sim um RDS e ser como é que chama? Verdadeiro. Acontece que ele também pode ter um RDS e ter outros casos também, né? Porque ele pode ter o RDS e o AF e ser verdadeiro. Ele pode ter o RDS e ter o AF e o inspector e também, desculpa, e ser. Se ele tiver só um dos dois, ele vai ser good compliance. Se ele tiver os dois, ele vai ser high compliance lá. Então é possível isso daqui, sim, mas não é a única resposta. Mas tá certo. Então vou colocar como um like e vou salvar e beleza. E aí você entendeu, né? Você pode ir criando vários e vários casos aí. E aí quando você finalizar, para validar esses testes que você criou automaticamente, é só você clicar nesse botão e esperar um pouquinho para ele fazer os testes. E beleza, ele passou nos testes, então parabéns a AWS, conseguiu gerar testes automáticos que foram aprovados. E agora eu vou criar os testes manuais, tá? Então a minha ideia aqui é trazer um teste de uma situação válida e inválida, tá? Então aqui eu não sou obrigado, mas eu posso colocar um input de um usuário, o output eu já sou obrigado a colocar, então aqui eu especifico qual seria a saída do modelo e eu falo se é uma interação que foi válida, satisfatória ou inválida, tá? A resposta que o modelo deu.
Então eu vou pegar aqui a minha cola. Suponha que eu tenho uma aplicação que aqui, né, o usuário falou assim, eu tenho um ambiente que tem uma EC2 do front-end, uma EC2 no back-end, na subnet privada, bancos de dados, tem o AF, tem o inspector, tá tudo ligado. Qual que é o estado de compliance dessa conta? Bom, é aquele caso que a conta está com tudo ligado, então ela é alto nível de compliance e não tem nada em subnet pública a não ser o EC2, então tá tudo bem. E aí esse é um caso válido. Vou clicar aqui em salvar e nesses testes manuais, assim que você clica em salvar, ele já começa a rodar tá, o teste. Enquanto ele vai rodando aqui, eu vou copiar a minha cola do próximo teste manual. Passou, beleza? Vamos adicionar o inválido agora. Então, suponha uma situação onde ele tem uma máquina EC2, um back-end e um banco de dados, os três em subnet pública, ou seja, é uma conta que está fora de compliance. E aí a pessoa perguntou para a IA como é que estava o status e ele não percebeu que estava numa subnet pública, mas ele olhou, ele prestou muita atenção aqui na parte do AF tá habilitado e errou falando que o status é good security. Isso está errado, isso aqui é inválido. Eu vou salvar. E aí ele vai trazer para a gente aqui que passou porque né, é inválido, mas ele encontrou aqui que o valor era inválido. Beleza? Finalizou? E aí, para qualquer um desses testes aqui, se você quiser saber mais informações sobre o teste e tudo mais, você clica aqui na ID do teste e ele vai trazer aqui para vocês esses premises e claim. O que é o premise? Ele basicamente é a extração da variável do conteúdo que entrou. Então, aqui dentro, o que eram os premises? Ter uma máquina EC2, tá vendo? Então, ele conseguir preencher essa variável, ter essa variável EC2 como verdadeira e ter a outra como verdadeira, essa outra variável como verdadeira. E beleza, é como que ele extraiu informação do texto. E o claim é que seria como se fosse quando você faz um claim no jogo, você está tipo, reivindicando, né? Então seria o que ele está afirmando. Então ele está falando que o status da conta é high security. E essa é a diferença que tem dos dois. Beleza? E aí, ok, tal, você terminou aqui. Agora você desenvolveu vários testes e falou assim: não, validei, meus testes lógicos estão legais, coloquei vários casos de uso que vai ter na minha aplicação, tá passando tudo, quero versionar isso aqui. Como que você faz agora? Vem na página de overview, vai ter aqui um resumo do status de como está isso daqui agora, e aí você clica no botão Save as a New Version, e aí, basicamente agora você criou uma versão imutável dessa sua policy que você vai poder utilizar com garantia de que está seguindo esse padrão que a gente testou. E você pode continuar editando e aí você vai ter a versão de draft, onde o que você estiver editando vai refletir nessa versão de draft, né, que é rascunho, e nessa versão que você definiu a versão, ela vai ficar fixa eternamente até que você apague essa versão, né? E se você precisar apagar uma versão, você vem aqui no Policy Details, seleciona aqui e deleta, tá? E aqui está RN, caso você precise dessa informação na hora de chamar algum conteúdo. E beleza. Agora, criado essa estrutura, o nosso próximo passo é criar um guardrail que usa esse conteúdo. Então agora a gente cria esse guardrail que a gente vai utilizar e tem algumas pequenas mudanças em relação a como que era criar um guardrail na data que eu gravei o meu vídeo de guardrail aqui no YouTube. E é essa parte de Cross Vision Inference. O que é isso? Eu vou abrir aqui numa outra aba e vou trazer para vocês aqui a parte de documentação que fala sobre isso. Então basicamente quando você está trabalhando agora com guardrail, é possível que alguma região da AWS vai estar com, sei lá, sobrecarga, sendo muito utilizada, e aí eles fazem a distribuição dessa sua requisição entre diferentes regiões da AWS, maximizando então a disponibilidade de recursos computacionais. Ou seja, se você trabalha com a AWS, você já viu aquele meme do tipo
como que tá o US East One, e aí tá um monte de gente lá lotado, como se fosse um bloco de carnaval, e aí como que tá outras regiões da AWS Mopais. É basicamente isso, né? Eles vão pegar esse grande volume de requisições que está numa região sobrecarregada e distribuir entre regiões que têm menos carga. E aí com isso eles otimizam o processamento. E o que eu acho que vale a pena deixar destacado aqui, tá? A AWS fala que não existe custo adicional por você habilitar isso daqui, e em cada região ali você vai ter uma policy disponível. Então, nessa daqui, na minha, deixa eu abrir aqui de novo outra janela. Na região de US East One, hoje eu, Carlos, tenho, nessa conta aqui, eu tenho acesso a esse System Defined Guardrail Profiles. E o que esse daqui faz? Ele fala para mim, ó, esse aqui que é o V1, ele fala que se eu estiver na região de US East One, ele pode jogar cargas de trabalho para essas outras regiões. E o US East One, que é onde eu estou mesmo, A2 e o West 2. E por que isso aqui pode ser importante para você? É que dependendo do tipo de aplicação que você está desenvolvendo, é possível que você tenha alguma questão de legislação que, sei lá, por algum motivo, o seu tipo de dado ele não pode ser armazenado no estado X dos Estados Unidos. Ou não pode, sei lá, estar em determinado país, fora dos Estados Unidos, tem que ficar ali dentro. Então você tem que avaliar se isso é um problema para você, tá? Eu sei de alguns casos que eu já ouvi que você fica extremamente dependente do estado americano que está rolando a sua aplicação e, enfim, isso pode ser um problema para você. Se isso for um problema para você e você não puder naquela região, você vai ter que criar esse Automated Reasoning em outra região que permite você distribuir essa carga para outras regiões que não aqueles estados que você tem problema, tá? Porque nesse momento aqui não tem como eu habilitar o Automated Reasoning se eu não habilitar essa opção de Cross-Region Inference, beleza? E é ok, eu vou deixar tudo aqui como default, né? Porque os outros componentes aqui do Guardrail a gente já discutiu aqui nesse canal. A única coisa que eu acho que não tinha na época era essa parte do Context Filter Tires, que basicamente é o seguinte: agora, quando você tem essa distribuição de região, ele permite que ele selecione uma opção de Standard, aonde ele dá suporte adicional a mais de 50 línguas. Isso é bastante interessante porque eu já tinha testado falar palavrão com o modelo de IA. Eu já tinha percebido que você falar palavrão em inglês e falar palavrão em português, ele respondia de forma diferente, né? Ele percebia que uma palavra era palavrão em um idioma e não percebia no outro. E aqui ele fala que o clássico ele foi, né, trabalhado aqui pelo jeito em inglês, francês e espanhol. Então por isso que em português ele não era tão bom assim. E aí beleza. E também para você poder usar essas outras 50 linguagens, tem que estar naquele método lá de distribuir a requisição. Ok. Vamos indo lá para o final. Vou até a seção 7 aqui, né? E beleza, aqui na seção 7 agora do Automated Reasoning, eu posso adicionar um Automated Reasoning. Seleciono aqui a policy que eu criei lá no console com vocês. E aqui eu posso selecionar a versão. Então eu posso tanto trabalhar na versão 1, que foi a que a gente criou lá, como na versão draft, né? Que vai ficar o que estiver sendo modificado lá, vai refletir aqui automaticamente. E se você tiver várias policies, você pode ir adicionando várias policies e combinando elas aqui, tá bom? Como eu só tenho uma, eu só vou deixar essa daqui mesmo. E aí a parte do threshold, que vai ser o limiar ali para ele fazer os cálculos de se bloqueia ou não bloqueia aquela requisição. E basicamente é isso. Aí você avança e conclui, e aí é um guardrail, que nem os guardrails que a gente já tinha criado nos outros vídeos. Beleza? Espero ter trazido alguma informação nova para você, espero que seja útil. E se você já usou esse serviço da AWS, deixe aí nos comentários ou me manda uma mensagem lá nas redes sociais para me falar o que você está achando desse serviço. Beleza? Um abraço e até o próximo vídeo.